São irreconciliáveis as genealogias de Mateus e Lucas, tanto diferem elas, não apenas em muitos dos nomes citados, como antepassados de Jesus, e nos claros que deixam abertos, mas também nas suas respectivas conclusões. Afinal, especula Guineber, por que tanto empenho em ligar José a Davi, se esse mesmo texto afirma que Jesus não é filho de José? Já Raymond E. Brown declara que a genealogia não é registro da produtividade biológica do homem, mas uma demonstração da providência divina. Pouco adiante, admite que a genealogia de Mateus é mais artificial do que histórica na sua estrutura, o que se depreende do seu arranjo certinho em 3 grupos iguais de 14 gerações. Brown adverte ainda que o espaço de tempo implícito em cada um dos 3 grupos é grande demais para conter apenas 14 gerações, de vez que decorreram 750 anos de Abraão a Davi, 400 de Davi ao exílio da Babilônia e cerca de 600 daí até o nascimento de Jesus. Tomando-se 30 anos para cada geração, chegamos a apenas 420 anos, ou seja, um total de 1260 anos para as 42 gerações, quando em realidade passaram-se cerca de 1750 anos. Seja como for, ainda segundo Brown, o que outros autores confirmam, não exatamente com as mesmas palavras, mas com as mesmas conclusões básicas, a intenção de Mateus é mostrar que Jesus é o Messias davídico e a de Lucas a de que Jesus é o Filho de Deus. Essas dificuldades levaram os modernos estudiosos do assunto a rejeitar ambas as genealogias. Loisy afirma francamente que elas são fictícias. Brown, contudo, imagina uma fórmula conciliatória, dizendo: a mensagem acerca de Jesus, filho de José, não é a de que ele seja, de fato, também neto de Jacó, segundo Mateus, ou de Eli, segundo Lucas, mas teologicamente ele é filho de Davi, filho de Abraão, Mateus, e filho de Deus, Lucas. Embora o erudito teólogo considere a lista de Lucas mais plausível do que a de Mateus, admite honestamente que ela não é suficiente para ser tomada como um registro exato da ascendência biológica de Jesus. São exemplos os problemas suscitados aqui. Mateus encerra sua genealogia dizendo: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Há, porém, outras redações, como assinala a Bíblia de Jerusalém. Uma que parece aos seus compiladores e tradutores mais aceitável é esta: José, com o qual se desposou a Virgem Maria, que gerou a Jesus. E outra, que se reporta à versão siríaca, rejeitada, e diz o seguinte: José, com o qual estava desposada a Virgem Maria, gerou a Jesus. Guineber informa que a descendência davídica de Jesus foi aceita pelos cristãos primitivos, mas o messianato de Jesus jamais foi deduzido da sua descendência davídica. Justamente o contrário ocorreu. Primeiro acreditou-se que ele era o Messias e daí inferiu-se que descendia de Davi. Argumento ainda mais convincente encontrou Guineber no quarto evangelho, que não podia ignorar a crença na descendência davídica, mas a aceita. Quando Jesus termina a pregação constante do capítulo, há exclamações. Este é o Cristo, e em seguida. Mas alguns diziam: porventura pode o Cristo vir da Galiléia? A Escritura não diz que o Cristo será da linhagem de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Impressiona a Guineber o fato de que o autor do Evangelho não tome partido na disputa deflagrada entre os ouvintes de Jesus. De fato, aí estava excelente oportunidade para uma afirmativa categórica, assegurando que, em verdade, o Cristo provinha da linhagem real e nascera em Belém. Ou que o próprio Cristo dissesse: eu sou descendente de Davi. O certo é que o autor desse evangelho não aceita a informação que Jesus teria nascido em Belém. João e Marcos têm como certo que ele era de Nazaré, e nenhum dos dois propõe qualquer espécie de genealogia. Ninguém foi mais enfático e explícito em caracterizar Jesus como o Cristo, o Messias, o Salvador, o ungido, do que Paulo. Jesus é o promotor e o fiador de um novo convênio com Deus, em substituição ao de Moisés. Sua vida, sua pregação e seu testemunho invalidam a lei antiga naquilo em que, especificamente, ele não a confirma ou reformula.
Curiosamente, contudo, e apesar das duas referências à descendência davídica de Jesus, Romanos 1,3 e segunda carta a Timóteo 2,8, ele nos assegura o seguinte: é bem conhecido de fato que nosso Senhor surgiu de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nada diz quando se trata dos sacerdotes. É o que se lê na Epístola dos Hebreus 6,14, seu dramático apelo aos irmãos de raça. A genealogia de Lucas adotou a ordem inversa, partindo de Jesus para remontar a sua ascendência, e começa com esta afirmativa. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos, e ela, conforme se supunha, conforme se supunha, filho de José. Às vezes parece que as acomodações e interpolações são tão desatentas que determinados versículos foram alterados e outros deixados como estavam, a despeito de suas conexões. Colhemos esta impressão ao ler Lucas, que depois de certo contorcionismo verbal para demonstrar que José não era pai de Jesus, confirma em 2,33 que sim, era. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam dele. E mais adiante, 2,41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Além disso, ao reencontrar Jesus no templo, a debater com os doutores. 2,48. Maria lhe diz: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Aliás, Maurice Gogel enfatiza que no quarto evangelho, Jesus é explicitamente descrito como filho de José. De fato, é o que se lê logo de início em 1,45. Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. E novamente em 6,42. Este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Aliás, o próprio Jesus o declara ao dizer em 7,28. Vós me conheceis e sabeis de onde sou. No entanto, não vim por minha própria vontade. Qualquer que seja, contudo, a interpretação dada às genealogias, persiste o conflito entre o que elas pretendem dizer e o conceito do nascimento virginal, que passaremos a examinar a seguir.